Já estamos aqui em clima de Natal, porque esse ano aqui foi recheado de muita aventura épica, batalhas emocionantes e histórias que marcaram uma geração. Essa é a nossa lista definitiva dos animes que dominaram este ano. Bora lá começar! Sem dúvida alguma, 2025 foi um ano impressionante para os fãs de animes. Entre estreias muito aguardadas e continuações épicas, diversas obras chamaram a atenção por sua qualidade visual, profundidade emocional e narrativas inesquecíveis. Pensando nisso, então, nós montamos essa lista aqui, né, galera? Não é um top, simplesmente uma lista com os animes que nós consideramos que são os melhores do ano. Partindo aqui pro primeiro, galera, que nós consideramos aí entre a nata do que tivemos neste ano aí de animes, e é a obra Clivates. Essa aqui é uma história que acompanha a guerra entre humanos e demônios, causada pelo temido rei demônio Clivates, mas com uma reviravolta. Ele é, na verdade, um herói amaldiçoado. Esse anime aqui, ele tem ótimos pontos fortes, como um visual sombrio, porém também elegante, e personagens moralmente complexos e uma narrativa cheia de reviravoltas. Então ele é muito interessante, galera, porque você pode, no primeiro episódio, achar que ele é simples, mas ele tem uma abordagem ali, ele tem algumas perguntas e questionamentos sobre a humanidade muito interessantes, e por isso não tinha como a gente deixar Clivates fora da nossa lista. Outro aqui que foi um dos melhores animes do ano de 2025 foi One Piece, mas especificamente o arco do Kuma, o flashback desse personagem que é memorável e para muitos depois dessa história toda é um dos melhores da obra, né? Esse arco adapta o passado dele, Bartolomeu Kuma, revelando sua história com Bonnie, sua relação com o exército revolucionário e as escolhas trágicas que o transformaram em uma arma humana. É uma história muito emocionante, galera. Esse, inclusive, pra mim é o maior ponto forte dela e é um dos arcos mais pesados do Novo Mundo e a animação dela tá muito acima da média. Olha, pra mim, esse arco é muito especial. O anime de One Piece tem vários defeitos que a gente vive reclamando aqui entre a gente, mas não tenho o que falar desse arco. Ele foi muito emocionante. O Kuma é um baita personagem. Como foi bom conhecer mais ele e ficou marcado pra sempre. Nesse episódio aí, nesse arco todo, tem lições ali que vão ficar pra vida toda. Outro anime que nós colocamos na nossa lista aqui de melhores é O Pecado Original de Takopi. Após chegar à Terra, o alienígena Takopi tenta levar felicidade a uma garotinha que sofre abusos, mas as suas boas intenções resultam em consequências devastadoras. Esse, galera, que é um anime brilhante, com uma série de episódios aí com menos de 10, então rapidinho você consegue maratonar, e nos surpreendeu bastante, porque inclusive ele não estava nem mapeado aí nos animes quando a gente fez aquele nosso listão no começo do ano sobre os animes que teriam no ano. Então ele veio aqui e nos surpreendeu demais. Ele que traz uma trama psicológica muito intensa, narrativa curta e impactante e cenas emocionalmente destruidoras, galera. Assim como também ele traz uma abordagem e faz uma construção de personagem muito boa. Além do protagonista, todos os outros personagens, os outros coadjuvantes são muito bem construídos e cada um tem a sua importância, e todo o drama e o peso que traz ali, galera, são fundamentais, principalmente se você é um adulto, se você tem filhos, ou se você ainda está em formação de caráter, de repente, você é mais novo, tá na fase da adolescência, vale muito a pena assistir O Pecado Original de Takopi. Outra recomendação aqui de um anime excelente de 2025, na verdade é a primeira continuação que a gente coloca aqui na lista, é a segunda temporada de Ishura, anime exclusivo aí do Disney Plus. Essa história conta a guerra entre os mais poderosos após a derrota do Rei Demônio, que continua, com novos guerreiros lendários disputando o título de verdadeiro herói. Essa é a pegada, né? A gente já tinha essa premissa na primeira temporada, onde vários candidatos a verdadeiro herói foram apresentados, né? E a gente foi ali tentando teorizar, ver quem poderia ser o possível verdadeiro herói, e a segunda temporada manteve a mesma ótima levada, apresentando vários novos personagens, com ali tendo o início dos jogos, finalmente, né, para descobrir o verdadeiro herói. Então assim, Ishura, se vocês não viram ainda, galera, assistam, porque ele é o puro suco do shonen, com uma baita história épica, muito boa mesmo. E aí fica o destaque, né, porque a gente considera como ponto forte aí pra ele as suas batalhas estratégicas, o vasto e grande elenco de personagens e essa narrativa em formato de ponto de vista, porque por um momento você pode achar que alguém tá certo, mas aí de repente vem outro ponto de vista
e mostra pra gente um ângulo completamente diferente. Outro anime que trouxemos aqui, galera, uma adaptação também de mangá, porém não no formato de serialização, mas dessa vez como um filme, que foi Demon Slayer Castelo Infinito. O arco final dá início à guerra definitiva contra Muzan. Tanjiro, Nezuko e os Hashiras entram no interminável Castelo Infinito para a batalha mais épica da série. Esse que foi um anime ali adaptado no formato de filme muito bonito, uma animação absurda, diversos frames por segundo ali, com uma atmosfera dramática, mortes marcantes e até confrontos explosivos e trazendo toda uma carga psicológica e emocional muito forte. Galera, o nível se manteve muito do que a gente já teve em outros anos, de outras temporadas. Essa é uma adaptação em filme que terá continuação, mas também que foi brilhante. E agora uma outra indicação do anime aqui, dessa vez diferenciado para vocês, que é Hotel Inhumans. Essa história ali que se passa num hotel isolado, que abriga hóspedes com habilidades e aparências fora do comum. Ali, segredos começam a vir à tona entre os seres inumanos. Os protagonistas são os irmãos concierge do hotel, né, que tem como regra nunca poder dizer não para os seus hóspedes. E daí então, imagina tudo que rola, galera, com essa galera que tem umas habilidades bem diferenciadas e sempre tem esse suspense, né? Afinal, no começo, você que começa assistindo ali sem saber o que são esses Inhumans, né? Porque tem esse nome de inumanos no nome do anime. E daí então, só assistindo pra saber. E fora que assim, a história acompanha os hóspedes que vêm e vão. Então cada hóspede diferente que vem ali traz uma dinâmica e uma nova história pra gente acompanhar também, o que torna o anime muito legal, com um baita ponto forte. E fora isso também, a gente considera como ponto forte pra ele toda essa atmosfera de suspense, né, que o envolve, a estética elegante que todo hotel chique deve ter, a narrativa cheia de segredos e a tensão psicológica que por várias vezes permeiam os episódios. Mais uma indicação aqui que colocamos na nossa lista de melhores do ano, galera. Foi um anime que estava muito no hype no começo do ano e sim, galera, entregou muito daquilo que prometeu, que é Gachakuta. Kudo, um jovem jogado na lixeira dos amaldiçoados após ser acusado injustamente, descobre poderes únicos e enfrenta monstros feitos de lixo. Um anime brilhante, com estética urbana suja e estilosa, animação fluida e uma trama cheia de mistérios sobre a sociedade. Ele traz uma carga ali com diversas metáforas sobre a sociedade, sobre a humanidade e como se classificam e como são tratados as classes sociais ali, trazendo, né, quem é da classe mais alta, vive num lugar melhor, superior, quem não tem tantas condições financeiras ou até mesmo poder, vive num lixão. E é justamente o que o nosso protagonista traz, galera, diversas lições super importantes, é o valor que o lixo tem. Então, galera, a gente recomenda demais que quem ainda não viu, assista, porque vale muito a pena. Tanto pela estética, é um anime muito bonito, pensando ali como ele é um shonen, pensando em poderes e habilidades, é um anime também muito criativo, existem diversas habilidades ali muito criativas, e assim, como traz uma temática ali, com diversas metáforas, trazendo ali abordagens sociais extremamente importantes e sim com viés de crítica. Agora é hora de falar de um aqui que a gente quase deixa passar porque ele saiu lá no comecinho do ano, mas vale muito estar aqui nessa lista, que ele é um ótimo anime. Tô falando de Theogonia, que se passa ali num mundo brutal, onde monstros e guerras são rotina. Kai tenta sobreviver enquanto descobre um poder proibido que pode alterar seu destino. E diferente dos outros aqui, na verdade ele é igual aos mais Clevats, né? Porque ele é uma fantasia clássica, mas possui características bem específicas, já que tem um mistério envolvendo passagem temporal aí, né? Junto com o protagonista, que até agora a gente tá tentando descobrir, mas ele é um anime clássico aí, que vai se desenvolvendo ao longo dos episódios, e é bem legal. Se você quer um anime mais na pegada classicona de fantasia, envolvendo magia e criaturas mágicas, você tem que assistir Theogonia. E ainda aí de ponto forte para ele, nós temos uma fantasia madura, cenas de ação cruas que são excelentes e além de uma ótima construção de mundo e universo que você vai descobrindo conforme os episódios vão avançando cada vez mais. Galera, antes de seguirmos aqui a nossa lista, tá curtindo? Então já deixa o seu like e se inscreve caso seja novo por aqui, para não perder nenhuma das nossas indicações e de vídeos especiais que sempre fazemos aqui para vocês. Então, já falando da nossa outra indicação aqui como um dos melhores do ano, Ninja vs Gokudo. Esse que é um anime de lançamento exclusivo do Prime Video. Ninjas lendários enfrentam a perigosa máfia Gokudo, numa guerra cheia de ação frenética e tramas criminosas. Esse, galera, que é um anime
nos surpreendeu também, não estava no nosso radar, mas que traz ali uma abordagem bem bacana ali, com ritmo acelerado, violência estilizada e clima de guerra entre clãs modernos, né? Trazendo um pouquinho ali também do clássico da velha Yakuza, que a gente já conhece há tantos anos, já vimos tantas obras, mas ele traz uma abordagem temática diferente ali e enaltece muito, galera, o personagem, o protagonista e também em relação ao antagonista também, uma relação ali dúbia, né? Porque há um tipo de amizade, mas uma rivalidade por trás que carrega em ambos os clãs ali também. Vamos mudar um pouco aqui o estilo, né, e gênero dos animes, que agora a gente vai recomendar para vocês Secrets of the Silent Witch. É essa história que tem como protagonista a Mônica, uma bruxa que é considerada a mais poderosa do reino. Diferente dos demais bruxos, ela é silenciosa, pois consegue fazer magias sem proferir uma palavra, além de ser tímida e cheia de ansiedade. E agora ela tem que proteger secretamente o príncipe enquanto esconde a sua própria identidade. Uma história muito legal, porque de início pode parecer que vai envolver muita ação frenética todos os episódios pelo poder dela, mas o grande foco dessa história aqui é a relação dela com os outros integrantes ali do colégio, né, da escola que ela faz parte ali, que ela tá disfarçada. E ela descobrindo o mundo através dessa timidez é o que torna essa obra tão legal. Além de ser visualmente espetacular, ela é muito bonita mesmo, galera, vocês vão se surpreender, e é um anime bem diferente, que não foca tanto na ação, embora quando ele brilhe muito com as magias, mas sim na relação da protagonista com os demais personagens e na evolução dela e da sua personalidade. Além disso, outros pontos fortíssimos dele são a sua mistura de fantasia leve com comédia. Pode ter certeza que esse é um anime que vai te arrancar boas risadas também, não vai te deixar na mão com isso. E mesmo sendo tão tímida, a protagonista Mônica é muito carismática e você ainda vai se envolver ali num mundo mágico muito acolhedor. A princípio tínhamos pensado em 10 indicações aqui, tínhamos selecionado a nata, mas a gente trouxe um bônus. Não tinha como deixar esse anime de fora, que é Tojima Wants to be a Kamen Rider. Tojima, um adolescente comum, sonha em se tornar um herói como seus ídolos Tokusatsu. Quando forças do mal surgem, ele acaba envolvido em uma aventura real. Esse é um anime que surpreendeu bastante. A gente que é da mais antiga ali, que assistia muitas obras ali com o viés de Tokusatsu aqui, então foi um balde de nostalgia pra gente, que traz muito humor, como eu já mencionei, né, a nostalgia Tokusatsu, e também um protagonista extremamente carismático, mas não só ele, todos os demais que fazem parte do grupo dele, conforme a gente vai vendo, outros que trazem ali muitos easter eggs, galera, muitas referências muito bacanas do que era todo esse universo e ainda é. Sem dúvida alguma, 2025 entregou tudo pra gente, seja pela emoção, pela ação ou pelas histórias que ficam na nossa memória. Essa lista mostra como esse ano está sendo histórico para o mundo dos animes. E de todos que a gente falou aqui, qual que é o seu favorito? E se por acaso o seu anime favorito não tá na lista, comenta aqui, que quem sabe a gente não pode falar dele no futuro, né? Caso a gente tenha visto, e se não viu também, fica uma ótima recomendação pra gente. Galera, obrigado por quem tá acompanhando esse nosso novo projeto aqui, que tá conosco, valeu mesmo. Se inscreve no canal caso não seja inscrito, caso esteja chegando agora por esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir muito o nosso conteúdo, assim como também vai aqui ao lado conferir outras indicações de vídeos pra vocês. Valeu por tudo, um ótimo 2026 e a gente se encontra no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Valeu!